Olá, queridos, graça e paz, bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso Jornada Bíblica e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante que é a Santa Ceia do Senhor. Eu quero te convidar a embarcar nessa viagem profética, apostólica, para que você possa aprender tudo sobre Santa Ceia. Talvez você participe da Santa Ceia todos os meses na sua igreja, disseram para você que você pode participar. Todos os meses você tem que participar da Santa Ceia, mas nem consegue entender bem o que é a Santa Ceia. Talvez você saiba até que significa alguma coisa relacionada a Cristo, mas o que? Da onde veio? Qual é a sua essência? Qual é a sua origem? A origem verdadeira da Santa Ceia. Eu quero compartilhar com você hoje sobre esse assunto. Eu vou rodar a vinheta e logo depois dela nós vamos iniciar a aula de número 2 do nosso módulo 2 Jornada Bíblica, tá bom? Se você ainda não entrou no nosso grupo seleto do WhatsApp, eu te convido. Escaneie, daqui a pouquinho eu vou colocar o QR Code, você vai escanear, vai entrar no nosso grupo do WhatsApp, lá você pode tirar todas as suas dúvidas e além de receber o nosso material de apoio. Então vamos lá, rodar a vinheta. Antes de mais nada, vou te pedir para que você pegue esse link e envie para muitas pessoas. Aquele amigo que você sabe que está com uma vida super corrida, ele precisa estudar muito mais a palavra do Senhor, você manda esse link para ele, porque ele pode estudar a palavra do Senhor em qualquer lugar, dentro do ônibus, do metrô, no avião, caminhando para casa. Basta aí você colocar na palma da sua mão através do seu celular. É o nosso discipulado mobile. E agora vou colocar para você aqui, ó, aqui, tá bom? O QR Code para que você possa entrar e fazer parte do nosso grupo. Nós queremos muito te conhecer. Se você já tem acompanhado, mas você não entrou no grupo ainda, não dá para te conhecer assim. Entra no grupo lá, a gente quer te conhecer, a gente quer te dar um abraço virtual, estarmos juntos aí. Em breve vamos fazer alguns encontros aqui, para a gente se conhecer pessoalmente, Rio, Salvador, Rio, esperando entrar outros estados aí para participar também, mas vamos aí começar com esse tempo de comunhão, porque o calor humano não tem coisa melhor, né, gente? Vamos falar sério. Glória a Deus pela sua vida, amém? Muito obrigado por você estar conosco aqui. Vamos lá, gente. Santa Ceia do Senhor é um tema muito bom, um tema muito importante que todos nós precisamos compreender. Não tem como falar de Santa Ceia sem falarmos de Páscoa. Não tem como relacionar a Santa Ceia sem a gente falar da festa mais importante para o cristão, que é a Páscoa. Infelizmente a gente vê as pessoas hoje, né, se relacionando com a Páscoa de uma forma tão ruim, né? As pessoas, né, os próprios cristãos deixam os filhos, né, se relacionarem com essa questão do chocolate. Não que o chocolate não seja bom, não seja bênção, mas a Páscoa do Senhor, ela não tem nada a ver com chocolate, tá? E a Santa Ceia é algo que está muito ligado à Páscoa. Então não tem como não falar de Santa Ceia se não falar de Páscoa, porque a origem da Santa Ceia de Jesus Cristo, ela se dá num ambiente de festivo, num ambiente de Páscoa, num ambiente de celebração. Aqui no livro Jornada, amém, se você não tem um livro, amém, assim que você entrar no nosso grupo, você vai colocar lá, me envia o livro, pode, né, manda o livro para mim, coloca lá que nós vamos estar enviando para você a nossa apostila. Gente, tudo 0800, tudo de graça, tá bom? De graça, 0800. No meio do curso vai ter uma cobrança, vão emitir um valor, nada disso, tudo 100% gratuito e 100% online. Vamos lá. A conexão entre a Páscoa e a Santa Ceia é profunda e significativa. A Páscoa, ou Pisagem, né, que significa é celebrada pelos judeus, né, ou seja, a palavra Pisagem, que significa Páscoa, ou Pissá, né, algumas traduções, né, algumas pessoas usam a palavra Pissá, outros falam Pisagem, eu realmente não sei qual é a pronúncia certa, e isso aí é indiferente, gente, tá bom? Mas o Pisagem, né, significa Páscoa, e a Páscoa, ela significa a passagem, tá bom? Ela é celebrada pelos judeus, que comemora a libertação do povo de Israel da escravidão no Egito. E a celebração envolve a refeição pascual, na qual um cordeiro sem defeito é sacrificado, né, no seu sangue
e o seu sangue é colocado nos batentes, nos umbrais das portas, para que o anjo da morte passe por cima das casas dos israelitas. Então vamos lá, vamos falar da origem da Páscoa. Êxodo capítulo de número 12. A história conta, né, o fato histórico conta, que o povo de Deus estava dentro do Egito ainda, e havia sobre eles uma promessa de saírem daquele Egito para uma terra que Deus haveria de entregar a eles, uma terra que manava leite e mel. Então o que acontece, queridos? Há um processo de libertação, há um processo de sair do Egito, e esse processo se dá pela dureza do coração de Faraó. O Faraó endurece o coração e não libera o povo. Porque o povo ele entra no Egito para serem hóspedes, né, do Faraó, quando então José estava governando sobre o Egito, e através da unção sobre a vida de José, o Egito prosperou de uma forma sobrenatural. Só que o tempo foi passando e passaram 400 anos, e o Faraó e os próprios egípcios esqueceram daquilo que o José havia feito. E o povo judeu passa então agora a ser escravo dos egípcios. Eles entram para ser convidados, o tempo passa, eles talvez estivessem ali numa zona de conforto e permanecem ali, e aí o que era para ser bênção agora está se transformando numa maldição, porque eles estão agora sofrendo sobre uma escravidão. Quando Deus levanta Moisés, né, Deus levanta Moisés para tirar o povo do Egito e levar para uma terra que manava leite e mel. Mas o coração do faraó se torna resistente à palavra, e o faraó não queria liberá-los de maneira nenhuma. Então vem as pragas do Egito. Quando vem a última praga, a Bíblia diz que Moisés, orientado por Deus, chama o povo e diz para que o povo fosse para dentro das suas casas, que naquela noite o anjo da morte passaria e mataria todo o primogênito. Mas eles deveriam de fazer um ritual, né? E esse ritual envolvia um sacrifício de um cordeiro, e quando esse cordeiro sacrificado, que o sangue desse cordeiro fosse passado nos umbrais, ou seja, nos caixonetes das portas, ou seja, em cima das portas, e eles pudessem comer aquele cordeiro assado, e pudessem comer ele com outros elementos, né? Ervas amargas, pão asmos, né? Então eles estavam fazendo ali um banquete. E o anjo da morte passaria sobre as casas, mas a casa que tivesse a marca do sangue, o anjo da morte não entraria naquela casa. Mas porém toda a casa que não tivesse no umbral da sua porta, não tivesse o sangue, o anjo da morte passaria e acometeria o primogênito. E aquele dia foi um dia de muito choro, um dia de muito pesar sobre a vida dos egípcios, porque morreram muitas pessoas. Mas os filhos de Deus que estavam em obediência e o sangue estava sobre a porta, o anjo da morte não passou. Então essa é a pisagem. Ou seja, essa é a passagem, essa é a libertação. Então o povo começou, né, todo ano, eles faziam essa festa, a festa pascual, ou seja, a festa da passagem. Eles lembravam daquilo que Deus havia feito, como Deus havia os libertado. Isso veio perdurando de anos e anos e anos e anos e anos. Quando Jesus Cristo ele chega e começa a anunciar o Evangelho, no momento que ele vai para a cruz, no momento que antecedem a cruz do Calvário, Jesus chama os seus discípulos, porque naquela semana era a semana da Páscoa. Lembrando que os judeus não têm a mesma cultura do que a nossa. Então lá, naquela época de Jesus, as festas, elas duravam 7 dias, ou seja, eram 7 luas de festa. Então as festas elas duravam semanas, tanto que Jesus Cristo, ele é preso, morto, e ele ressuscita no domingo de Páscoa, ou seja, na semana da celebração da Páscoa. E é durante a festa da Páscoa que Jesus Cristo chama os seus discípulos e faz a última ceia, e dizendo que o sangue dele seria o sangue de uma nova aliança, que o sangue dele seria derramado por amor da igreja. E assim nós deveríamos beber do seu sangue e comer do seu corpo, né? Porque aquele que come do corpo e bebe do sangue anunciais a morte do Senhor até que venha. E isso é uma passagem bíblica que a gente lê, né, mensalmente na igreja durante a Santa Ceia. Então a Santa Ceia ela tem uma origem,
né? Não é uma coisa inventada e nem a origem dela, da Santa Ceia, se dá no momento que antecede a crucificação. Mas ela começa lá no Antigo Testamento. Ela começa lá no Antigo Testamento através, né, de Moisés, quando então ministra sobre a vida do povo a respeito de imolar o cordeiro. Jesus Cristo, ele é o cordeiro pascual. Então entenda bem que é o momento de Páscoa, é no momento de celebração de festa da Páscoa que Jesus Cristo anuncia a sua morte, que Jesus Cristo anuncia o que deveria ser feito após a sua partida, que era beber do cálice, comer do pão, anunciando a sua morte até que ele venha. Então a Santa Ceia é uma celebração a uma libertação, a uma passagem, porque outrora, né, pela antiga aliança, nós estávamos condenados, porque a aliança, a nova aliança vem para que o peso da antiga aliança saísse sobre nós. Então Jesus Cristo morre, porque o preço para ser pago pela antiga aliança era um preço altíssimo, era um preço difícil, era difícil acessar as coisas de Deus. Mas através de Cristo nós passamos a ter esse preço pago por Ele. Então, quando nós vamos falar de Páscoa, nós precisamos lembrar desse detalhe, né, que é tão importante. Precisa entender a origem desta Páscoa. Jesus é o Cordeiro Pascual. Na Páscoa, o Cordeiro sacrificado simbolizava a redenção e a libertação do povo de Israel. Da mesma forma, Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Em João, né, capítulo 1, verso 29, João fala: este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Seu sacrifício na cruz cumpriu e superou o sacrifício do Cordeiro Pascual, oferecendo a redenção final e eterna, não apenas para Israel, mas para todos aqueles que nele creem. Ou seja, eu vim para os meus não me receberam, porém todo aquele que me recebe é dado o poder de ser chamado filho de Deus. Você é filho de Deus, amém? Através do sacrifício de Jesus Cristo, porque Jesus, amém? Fique bem claro isso para que você possa entender. Ele vem para os judeus, mas os judeus não receberam ele, né? Até o dia de hoje a grande maioria dos judeus nem crê em Cristo como Cristo, né? Crê que Jesus foi um grande profeta, mas não o Cristo. Eles até hoje estão aguardando a volta de Cristo. É claro que hoje, né, com a propagação do evangelho, com tudo que tem acontecido, muitos judeus já se converteram ao cristianismo, né? Já reconhecem Jesus como seu Salvador, mas a grande maioria não, eles aguardam o Messias até o dia de hoje. E quando nós entendemos isso, né, quando ele diz: eu vim para os meus, mas os meus não me receberam, porém todo aquele, não importa a sua nação, cor, sua classe social, não importa se você é rico, pobre, ou seja, classe social, não importa se você é asiático, oriental, enfim, qual for a sua raça, qual for, da onde você veio, qual é a sua classe social, Jesus ele veio para todos aqueles os quais o recebem, todos aqueles que recebem a Ele, que dizem sim para Ele, é dado a eles o poder, amém, de ser chamado filho de Deus. Ou seja, é estabelecida uma aliança. No contexto da Páscoa, o sangue do Cordeiro protegia o povo do juízo de Deus. Ou seja, né, dentro daquele contexto de Moisés, né, ou seja, o sangue do Cordeiro ele era a proteção do juízo. Amém? Na Santa Ceia, Jesus disse que o vinho representa o seu sangue derramado para o perdão do pecado. Mateus 26, 28 fala sobre isso. Isso acontece isso aponta para a nova aliança que Deus estabeleceu, ou seja, assim como o sangue lá na época do faraó, né, aquele que passava o sangue, ele era poupado do juízo de Deus, assim também nós que somos tão pecadores, mas quando recebemos Cristo, amém, nós somos liberados, digamos assim, desse juízo. Amém? Ou seja, nós passamos a estar sobre a graça. E o que é a graça? É algo que nós não construímos, é algo que nós não fizemos, mas nós recebemos de graça. Amém? Por isso que nós falamos, de graça receber, de graça dai. A graça é o favor imerecido de Deus sobre a vida do cristão. Você não era merecedor, mas um dia o Senhor te alcançou,
te alcançou para que você tenha vida e vida em abundância. A libertação e redenção, assim como a Páscoa comemorava a libertação física do povo de Israel, a Santa Ceia comemora a libertação espiritual. Então veja que toda a Páscoa judaica, toda a Páscoa, né, que envolve Moisés, que envolve o sacrifício do cordeiro, que envolve comer pães asmos, ervas amargas, né, até o raiar o dia, tudo isso envolve, né, aponta para o verdadeiro Cristo. Tudo isso aponta para o sacrifício de Jesus. Porque todo aquele que está sobre o sacrifício de Jesus não estará sobre o juízo de Deus. Então por que eu participo da Santa Ceia? Porque eu reconheço o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu acredito aqui, né? Vou falar um pouquinho aqui do meu achismo. Mas eu creio que Jesus estabeleceu a Páscoa, Jesus estabeleceu a Santa Ceia para que nós não esquecêssemos do seu sacrifício e nos mantém isso como estatuto, como mandamento. Não importa a igreja evangélica, todos participam da Santa Ceia. Se tem um consenso dentro de muitas igrejas evangélicas, amém? A gente sabe que tem igreja para tudo quanto é tipo hoje, mas existe o consenso das tradicionais, né, das mais pentecostais, das mais tradicionais, das mais modernas, neopentecostais, do movimento apostólico, ou seja, todos do próprio catolicismo, todos participam da Santa Ceia. Isso é inquestionável. Amém? Então, o banquete final, vamos falar aqui capítulo no 4, diz assim: a Santa Ceia também aponta para o futuro. Assim como a Páscoa olhava para a terra prometida, a Santa Ceia olha para a volta de Cristo, que será celebrado no reino de Deus em Mateus 26, 29. Jesus promete que beberá o vinho novo no reino do seu Pai, indicando que o Senhor do Senhor é um vislumbre da celebração final dos céus. Ou seja, quando você toma a Santa Ceia, você está ali diante do Senhor, né, comendo do pão, bebendo do cálice do Senhor. O que isso significa? Significa que você está dizendo, assim como no passado eles foram livres do juízo de Deus através do sangue do Cordeiro, eu sou livre do juízo através do sangue de Cristo. Assim como no passado o Senhor estava dando a eles uma terra que manava leite e mel para que eles pudessem conquistar e ser reconhecido como uma nação eleita, assim também eu estou conquistando o reino de Deus através do sangue. Eu reconheço o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Eu reconheço Jesus como Filho de Deus. Amém? Ou seja, a Santa Ceia ela carrega uma rica herança teológica e espiritual, e sua compreensão pode variar entre tradições cristãs, seja pela visão da transubstanciação, consubstanciação ou simbolismo. O que todas as tradições concordam é que a Santa Ceia é um memorial sagrado do sacrifício de Jesus Cristo, central para a fé cristã. Então presta atenção, existem 3 tipos de Santa Ceia que a gente encontra hoje dentro das igrejas. E o nosso trabalho aqui é totalmente interdenominacional. Amém? Nosso trabalho aqui é totalmente interdenominacional. Eu não sei qual tipo de Santa Ceia a sua igreja ela pratica, mas existem 3 tipos, que é a Santa Ceia da transubstanciação, a consubstanciação e o simbolismo. Na transubstanciação, acredita-se que o elemento pão, o elemento vinho, torna-se efetivamente o sangue, ou seja, há uma transformação efetiva do sangue para uma transformação efetiva do corpo. Essa é a transubstanciação. A consubstanciação, ela representa como se envolvesse ali, como se no momento da Santa Ceia o elemento pão, o elemento vinho, ali por baixo estivesse, né, digamos assim, o próprio corpo e o próprio sangue de Cristo. E existe a terceira que é o simbolismo, aonde é feita essa cerimônia de Santa Ceia, comer do pão, beber do cálice, é apenas como uma forma simbólica de lembrar do corpo e do sangue de Cristo, né? Ou seja, a gente vê os católicos, né? Eles têm uma forma
um pouco diferente de participar da Santa Ceia, porque a Santa Ceia para o católico é a transubstanciação. Tanto que eles, né, fazem todo um ritual de uma forma mais... eu quero usar a palavra-chave aqui, certa, para não ofender ninguém. Mas porque é todo feito um cuidado ali, né? É colocado aquele pão, é colocado né, que é a hoste, né? É colocado num lugar, né? E num negócio diferente, sabe? Eles colocam ali dentro e a pessoa, quando chega na igreja, se aquilo ali tiver com a luzinha acesa, né? Ela, enfim, tipo, reverencia aquilo, porque é como se fosse a presença do próprio Deus ali, né? Tem a consubstanciação, que é parecida com a transubstanciação, porém a diferença é só de uma questão de visão, né? Uma acredita que é realmente o pão, né? Ou seja, no caso dos católicos, a hóstia é o próprio corpo em si de Cristo, né? E a outra, a transubstanciação, é como se invólucro ali, né, tivesse o corpo de Cristo. E a outra é o simbolismo, que é de nós, cristãos evangélicos. Nós cremos no simbolismo. A gente entende que Cristo, ele ressuscitou dentre os mortos e ele subiu ao Pai com o corpo. Nós não comemos efetivamente o corpo, efetivamente bebemos o sangue, né? Nós não somos canibais. Né? Nós entendemos que é algo simbólico para lembrar da ressurreição, para lembrar da entrega de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E a pergunta fica para muitos aí: quem pode participar da Santa Ceia? A gente entende que existem muitas denominações que colocam imposições para a Santa Ceia. Nós aqui nós do Jornada temos uma coisa no nosso coração, que é jamais impor, né, a nossa verdade para ninguém. Mas a gente entende, né, que a Santa Ceia é para todos. Todos aqueles que receberam a Cristo. Todos aqueles que disseram que um dia quer ter uma vida com Cristo. Então, quando se vai ministrar a Santa Ceia, o que a gente fala? Examine-se o homem a si mesmo, para que coma do corpo, embeba do cálice do Senhor, anunciando a sua morte até que ele venha. Porque quando nós não discernimos o corpo e não discernimos o cálice, nós tomamos e bebemos juízo para nós mesmos. Porque fazemos isso sem entender o seu significado. Então o grande problema não é a sua condição para tomar a Santa Ceia, mas o grande problema é o entendimento que você tem a respeito da Santa Ceia. Porque eu desafio a qualquer pastor, bispo, apóstolo, a qualquer um, a me mostrar na Bíblia onde está dizendo que para se tomar a Santa Ceia, por exemplo, tem que ser batizado. Há uma convenção hoje dentro do cristianismo, em muitas igrejas, que a pessoa precisa ser batizada para tomar a Santa Ceia. Mas nós entendemos que não existe uma legalidade para essa exigência dentro das Escrituras. Quem faz está errado, está certo? Algumas igrejas, as pessoas podem tomar a Santa Ceia com compromisso, repito, com compromisso do próximo batismo. Porque não dá para assim, tipo assim, que uma coisa chama a outra, sabe? Não tem como a pessoa dizer assim: ah, eu não quero batizar, mas eu quero tomar a Santa Ceia. Porque se você não quer batizar, você não morreu para o mundo, não é uma nova criatura. Como é que você quer tomar a Santa Ceia? Como você quer fazer parte do corpo de Cristo? Como é que você quer, né, dizer, eu reconheço Jesus como meu Salvador, mas não quer o batismo? Então não tem como, um anda junto com o outro. Mas também não há nenhum impeditivo, não há nenhum empecilho, biblicamente falando, da pessoa que entendeu, que quer se batizar, que é candidato já ao batismo, que está pronto para descer as águas, ela não tome a Santa Ceia. Há algumas casas ministeriais que determinam que primeiro a pessoa desça as águas. Ok, problema nenhum em relação a isso, mas que fique bem claro que é uma questão de costume da igreja e não uma questão de ensinamento bíblico. É isso que a gente precisa sempre ter em mente, tá bom? Uma questão a gente respeita, se a gente está dentro dessa denominação, a gente tem que respeitar o que a denominação ela passa, né? Existe, dentro da igreja, existe
um documento chamado, né, como é que se fala mesmo? É um documento que rege toda as leis, né, daquela congregação, do que pode, do que não pode, deveres e tudo mais, e provavelmente lá, né, dentro desse regimento interno, né, dentro desse documento, agora que eu esqueci o nome, me falhou a memória totalmente agora, mas está lá escrito alguma coisa em relação a isso, ok? Você tem que obedecer porque você faz parte de uma comunidade, isso é feito a muitas mãos, ok? Mas que fique bem claro que, segundo a palavra de Deus, não há nenhum empecilho, amém? Em relação a isso. Tá bom, pessoal? Então, que a gente possa ter uma reflexão hoje sobre o que é a Santa Ceia, né? Se realmente você que está me ouvindo deseja, né, tomar a Santa Ceia, se você não é batizado, a pergunta por que você não se batizou ainda? Ah, pastor, porque para eu me batizar eu tenho que fazer isso, aquilo. Aí é uma outra questão também, porque para batizar, basta a pessoa desejar no coração e crer que Jesus Cristo é o seu único e suficiente Salvador. Não existe nada que você possa fazer para ser digno do batismo. Porque se fosse por dignidade, né? Se fosse porque eu sou digno, então seria não seria por graça, seria por obras. E quando eu vivo pela graça é porque eu sou indigno. Amém? Você recebe o batismo porque você é indigno, mas o sangue de Cristo te cobriu. Você agora declarou que é uma nova criatura. A Santa Ceia é mais do que um simples ritual religioso. Ela nos convida a entrar em uma profunda comunhão com Cristo e a refletir sobre o significado do seu sacrifício. Ao participarmos da ceia, somos lembrados do amor incondicional de Jesus, que se entregou por nós na cruz. Amém? Cada vez que tomamos o pão e o vinho, somos chamados a lembrar do seu corpo partido, do seu sangue derramado para a nossa redenção. Então, a atividade para você hoje é muito importante, amém? Que você possa realizar a atividade, não deixe de fazer a atividade, para que você possa mentalizar, para que você possa estudar. Releia a carta de Paulo, instruindo a igreja de Coríntios, né? Nós hoje usamos muito esse texto de 1 Coríntios, capítulo de número 11, que é o texto que você vai ler, que fala sobre a ceia, né? Partindo do pão, né? O que eu também recebi, também vos ensinei que na noite que foi traído tomou, partiu, né? Dado graças o pão e disse: tomai e comei, este é o meu corpo. Né? Semelhantemente, após haver ceado, tomou o cálice apresentando, disse: esse cálice é o cálice da nova aliança, porque todas as vezes que comer deste pão, beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. É muito bom participar da Santa Ceia, que ele está em comunhão com Jesus, amém? Desafio: coloque no seu coração o desejo de se tornar um participante da Santa Ceia. Converse com o seu líder, ele vai lhe instruir quanto aos dias, né, e os costumes da sua igreja. Amém? Então converse com o seu líder, diga que eu quero participar, eu quero fazer parte do corpo de Cristo, eu quero fazer parte dessa linda celebração que todo mês tomar a Santa Ceia. Outra coisa também, uma curiosidade, né? Por que nós tomamos a Santa Ceia todo mês? Existe igreja, vocês sabiam que existe igreja que é uma vez no ano? Né? Tem igreja que faz mais de uma vez no mês. Então, assim, cada igreja impõe a questão do seu costume. Algumas são uma vez no ano, outras são 3 vezes no mês. Conheço igreja que ceia 3 vezes no mês. E eu conheço igreja que só ceia uma vez no mês. É o mais convencional. Então é isso, querido. Procura dentro aqui do Jornada o nosso questionário da semana, para que você possa fazer o questionário, fixar mais no teu coração sobre Santa Ceia. Converse com a liderança da sua igreja. Se você tiver alguma dúvida que a gente puder te ajudar, você que está dentro lá do grupo, se você não está, entra no grupo agora, é a oportunidade. Deus está falando contigo, entra no grupo aí que a gente vai conversar, vai tirar suas dúvidas, amém? Claro que quem vai dar a direção para a ceia, para você cear, é o pastor da sua igreja, é a sua liderança. Mas espero ter contribuído, te ajudado bastante. Deus abençoe muito, até a próxima aula. E a próxima aula tá muito boa, que fala sobre a importância da leitura bíblica. Então até a próxima aula, que Deus abençoe a sua vida.